E hoje eu vou falar sobre quais alimentos estão mais ligados aí à alergia alimentar. E esses dados, gente, são importantes, né? Até para que a gente fique atenta nesse momento da introdução alimentar, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Uma criança que é APLV, tem alergia à proteína do leite de vaca, é na verdade uma criança que tem alergia alimentar. Ela pode fazer reação a outros alimentos também, né? Nem toda criança vai reagir a múltiplos alimentos, mas os estudos já têm mostrado pra gente que mais do que 50% das crianças que reagem à proteína do leite de vaca vão reagir também à proteína de outros alimentos. Tem algumas crianças que já vão fazer essa reação via leite materno, né? Ali no aleitamento, mesmo o aleitamento exclusivo, vão reagir à proteína do leite de vaca que a mãe ingere, né? Seja via alimentos, seja via não alimentos, isso é importante também. Mas também pode fazer reação a outros alimentos via leite materno. Eu recebo muito essa dúvida aqui de vocês e pode, né? Inclusive algumas frutas, alguns legumes, né? Os estudos mostram aí que algumas proteínas passam realmente via leite materno, mas não foram estudados todos os alimentos, né, gente? Uma informação importante aqui, né, o consenso até de alergia alimentar, o último consenso que é de 2008 da ASBAI, ele relata que já foram feitos relatos de reação alérgica ao alimento de 170 alimentos diferentes, olha só. Então, 170 alimentos já causaram reação alérgica em algum ser humano. E isso é impressionante, né, na verdade, porque muitas vezes a gente acha que tem reação alérgica, né, ainda tem muitas mamães, muitas famílias e até, pasmem, profissionais que acham que é só leite, ovo, trigo, né, aqueles básicos ali que causam reação alérgica. E não, frutas podem causar, legumes, verduras, baixíssimo, mas sim, podem causar, eu conheço alguns relatos, até de temperos naturais, né, que entram aí nessa parte dos folhosos também, dessas folhinhas naturais, é raro, mas tem crianças. Aditivos, né, gente, corantes, estabilizantes também podem provocar alergia nas crianças, mas a alergia referida até, né, o que é a alergia referida? O que os pais relatam que a criança tem, o que os adultos relatam que eles próprios têm, alergia a corante, a estabilizante, a conservante, o número relatado é muito maior do que efetivamente as crianças, tá, reagem aí a corantes, estabilizantes e conservantes, né? Como vocês sabem, eu sou nutricionista, já sou formada há 14 anos e há 4 anos atrás, exatamente 4 anos, porque o aniversário do meu filho foi no dia 5 agora, o meu filho nasceu e que com 12 dias ele começou a apresentar os sintomas, né, que realmente chamaram mais a atenção, assim, eu mãe de primeira viagem, totalmente perdida, não estava entendendo nada, o menino só chorava e se contorcia, falei, ixi, bebê é assim, tá tudo bem, né, mas aí na hora que veio sangue nas fezes, aí realmente é uma coisa que nos impacta e a gente sabe que não tá tudo bem, não é normal criança sangrar, né, como eu já ouvi até de alguns profissionais aí, não é normal, tem que ser investigado. E as chances são que seja alergia a alimentos, né, é a maior chance de sangramento em crianças muito novinhas. Que seja alergia à proteína do leite de vaca ou a outros alimentos, então tem que ser investigado. Né? Meu filho tinha problemas de pele, de respiratório também, mas o sangue realmente foi o que nos fez aí alarmar, e a minha sorte realmente nisso, falar assim que eu tive uma sorte foi essa, mas também basicamente no início foi só essa, gente. Na época eu levava o João numa pediatra, que era gastropediatra, e aí escutando ali a história clínica, né, toda, as fotinhas, ela já levantou a bola direto que ele poderia ser APLV, e eu não acreditei, né, falei, poxa, filho de nutricionista, sério isso? Eu tinha aprendido alguma teoria lá na faculdade, mas eu, de verdade, vou confessar aqui para vocês, eu não sabia na prática as dificuldades, né? E como é complexo, e como é cheio de informação, e como o tratamento das alergias alimentares, elas são tão individualizadas, porque cada criança é única. Cada criança vai reagir de um jeito, com uma quantidade da proteína do alimento,
tipo de alimento diferente, tem criança que reage só ao leite, tem criança que reage a um monte de alimentos. Depende da via de reação, tem criança que reage via leite materno, tem criança que não reage. Tem criança que logo nos primeiros dias de vida já vai reagir, tem criança que só vai reagir um pouco maiorzinha, né? Tem criança que vai reagir só quando der a fórmula para ela ou o alimento, né, que tem a proteína do leite de vaca, um leite, derivados no momento da introdução alimentar, que é um dos nossos temas de hoje. Então eu fui aprendendo isso, gente, tomando murro na cara, rasteira, não, eu com meu filho nos braços, né? Não foi fácil, não foi fácil, né? E eu procurei ajuda especializada, fui um monte de médicos especialistas, mas eu nunca consegui sair do consultório com mais do que, o seu filho é APLV, tire leite e derivados da dieta. Bacana, isso eu já sei, mas e aí? Eu faço o quê? Leia rótulos. Ótimo, leia rótulos. Rótulos são confiáveis? Como ler rótulos? O que eu tinha que procurar? Será que todos os nomes que estavam ali eu conseguiria identificar se tem leite ou não? Será que a própria indústria sabe o que ela põe naqueles alimentos industrializados? Eu tiro isso, o que eu ponho? Eu tenho que suplementar? O que eu faço com meu filho? Como eu faço esses sintomas pararem? Porque eu já tirei tudo da minha dieta e não para. Então vamos começar a cortar mais alimento. E corta alimento, corta alimento. Cansaço, exaustão, cabelo caindo, desmaios, né? E aí vai, o menino não dorme, continua passando mal, continua chorando, eu acabada. E aí eu ia médico, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, meu filho não para de passar mal, esse sangue não para de sair, a barriga dele tá desse tamanho, o sistema respiratório dele o tempo inteiro infeccionado, congestionado, chiado, pele tá péssima, assadura, me ajudem. Eu já tô lendo o rótulo, eu tirei leite derivado, ele não melhora, e aí? Vou cortar mais alimento? Qual alimento? Como que eu corto? O que eu investigo? Vou viver de luz? Vou viver de água? Vou viver de tapioca? Vou viver de arroz, batata, frango? É isso? O que é? Alguém me ajuda? Não consegui. Aí eu falei, quer saber? Sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, conheço sobre alimentos. Vamos pegar esses negócios aqui. Vamos procurar na internet. Vamos nos artigos americanos, europeus. Estudei tudo, né? O João já não dormia mesmo, amamentava a madrugada toda e estava eu lá. Estudando com um braço, João no outro, bora estudar, bora aprender, bora entrar no grupo das mães, bora perguntar aqui, bora fazer testes com meu filho, um monte de testes deram errado, tenta isso, tenta aquilo outro, meu filho de cobaia, né? Porque ninguém me ajudou, eu tentei fazer o caminho seguro e correto, mais rápido, né? Para estabilização, para que ele voltasse a ganhar peso, porque no caso dele, ele não ganhava peso de forma adequada, né? Não são todos os alérgicos que têm problema de ganho de peso, isso é importante falar. Mas eu não estava conseguindo com ninguém, eu falei, bom, então deixe que eu vou me virar agora, né, já que ninguém consegue me ajudar, já tinha ido em médico do convênio, médico particular, médico do SUS, programa de alergia alimentar aqui da minha cidade, fui em tudo, e não consegui, nem com médico, nem com nutricionista, tá? Nutricionista do programa, não recebi muitas orientações a mais do que eu já sabia, não. E aí, bora estudar, bora entender, e aí eu fui entendendo. E eu vou passar, gente, todo esse caminho para vocês no workshop. 4 anos imergida, estudando e trabalhando hoje só com isso, então aproveitem essa oportunidade, é online, é gratuito. Não sei quando eu vou fazer um outro workshop, se programem. Nós vamos ter 3 aulas gravadas e só vai receber quem inscrever por e-mail, tá? Não vai passar aqui no Insta, não vai passar aberto no Facebook, nem no YouTube, nada disso. Só quem se comprometer e realmente se inscrever aqui, link tá aqui na minha bio, tem um arrasta pra cima aqui do meu Stories e tem lá no site também. Basta colocar seu e-mail, tá? Totalmente online e gratuito. E aí no dia 11 começa a liberação da primeira aula, ela fica no ar durante uma semana, na quarta-feira eu libero a segunda aula, na sexta-feira eu libero a terceira aula e no domingo eu libero a quarta aula. Vão ser 4 aulas liberadas durante essa semana e domingo todas as aulas saem do ar. Então não deixa acumular, né? Mãe, pandemia, mãe de alérgico, tempo é sagrado, não deixa acumular, vá assistindo, eu vou liberando aos poucos exatamente para vocês se organizando e assistindo. Fiquem tranquilas, eu compilei, tá bem curtinha, tá bem didático, tá bem fácil de entender, né? Coloca o fone de ouvido aí no celular, vai acompanhando as aulas, mas presta atenção nas informações, também não adianta você colocar o fone e sair fazendo um monte de coisa sem prestar atenção, né? Tô falando, põe o fone, amamenta, dá uma mamar, vigia as crianças aí, né? Pandemia tá uma loucura, mas escute o que eu tenho para te falar durante o workshop.
vocês não vão se arrepender, vai valer a pena. E também lá eu vou dar a dica de como durante essa semana vocês vão conseguir ter um maior acesso a mim, me fazer perguntas, né? Quem sabe eu consiga aí te orientar, né? Tá faltando exatamente aquela dica ali para você melhorar em muita qualidade de vida aí de vocês. Então participem do workshop, porque durante a semana do workshop eu tô focada em quem se comprometeu e veio para o meu workshop, gente. Eu tô tirando realmente do meu tempo de descanso, do meu tempo com a minha família, para fazer isso, para ajudar as famílias de alérgicos. Então aproveitem que eu não sei quando eu vou conseguir fazer de novo, tá bom? Link aqui na bio. Então, bora agora, finalmente, o áudio funcionando. Vamos para a nossa aula aqui de hoje, que é o tema: quais alimentos causam mais alergia, tá? E aí, né, falei aqui para vocês no início que relatado já tem mais de 170 alimentos que já causaram reação alérgica mesmo em pessoas, né? Crianças, adolescentes ou adultos, porque é importante também, gente, a gente saber que nem toda reação adversa a um alimento, nem todo desconforto que a gente sente comendo um alimento, né, específico, é uma reação alérgica, tá? Por isso é tão importante que você vá em médico especializado, alergista ou gastropediatra, né? Existem excelentes pediatras que conseguem diagnosticar de forma correta a alergia alimentar? Sim, né? Claro. Mas a gente tem os especialistas, que são especialistas nisso, né? E temos excelentes especialistas para diagnosticar de forma correta, porque às vezes, gente, é uma reação adversa que não é alergia. Processo alérgico envolve células de defesa, tem mecanismos específicos, sintomas específicos, né? E tem aquela máxima que toda vez que você tem um contato com o alimento, aquela reação tem que se repetir, né? Daquela forma. Então, tem vezes que eu tenho desconforto com o alimento, tenho isso, tenho aquilo outro. Será que é uma intolerância? Porque uma intolerância é uma não digestão do alimento. Pode acontecer e é muito confundida com reação alérgica, né? Para leite, então, uma beleza de confusão. Tem até profissional de saúde que se confunde também. Intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca. Só aí já dá umas 4 aulas, né? Poderia fazer aí a próxima rodada falando disso. Já fiz aula sobre isso aqui para vocês, mas vou falar novamente porque eu sei que essa dúvida é muito recorrente, né? Quando a criança é intolerante, quando a criança é alérgica, pode acontecer das duas coisas juntas? Será que um bebezinho ele pode ser intolerante à lactose? Isso é possível? Se é possível, será que acontece muito? Né? Será que a alergia pode causar intolerância? Temos para as próximas aulas aí, colhem aqui comigo, tá? E aí estava falando, né, dos quais podem causar mais alergia, e a gente tem uma diferença dos alimentos que causam mais alergia na infância e quais alimentos causam mais alergia na idade adulta. Isso a gente consegue ver, né, perceber muito bem, gente, porque tem alguns alimentos que o tipo de reação que ele causa tem uma aquisição de tolerância muito mais arrastada, muito mais tardia, ou às vezes não adquire a tolerância. Já outros alimentos têm característica de ter esse processo de alergia transitório, a criança adquire a cura na grande maioria dos casos, né? E é isso que a gente quer saber, né? Será que os nossos filhos reagem aos alimentos que têm grande chance de cura? Ou será que ele reage a algum alimento que essa cura pode ser mais demorada ou até pode não vir a acontecer, né? Por mais que não aconteça, muitas vezes até o tipo de reação, a força da reação, ela pode mudar um pouquinho também, né? Vou dar o exemplo aqui de uma pessoa que é muito próxima a mim, que teve o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca desde bebezinha, né? Tinha sintomas gastrointestinais muito fortes, muito intensos. Chegou a ficar internada com risco de vida porque não se fez o diagnóstico de forma certa, né, de forma antecipada, precoce. Então chegou a ter uma úlcera perfurada no estômago e depois, ao longo da vida, né, essa criança ela não se curou, mas o sintoma ele modificou um pouco. Hoje é uma adulta e tem sintoma misto de dermatite atópica relacionada à proteína do leite de vaca, mas tolera uma quantidade, então isso também pode acontecer. Tá? Como pode acontecer, né, da pessoa, da criança,
passar pela adolescência e chegar à fase adulta fazendo reações muito fortes, com pouquíssima quantidade da proteína, tá? A reação alérgica ela não é dose dependente, muitas vezes. Então, tem crianças, tem pessoas que fazem uma reação muito forte, né, que traz até risco de vida, um choque anafilático, um choque hipovolêmico, né, que podem acontecer com pequenas quantidades da proteína aí. Então, isso é importante. E aí, na infância, quais alimentos estão mais ligados à alergia alimentar, gente? Leite, disparado, né? Em todas as partes do mundo, o leite é o principal, leite de vaca é o principal alimento alergênico. É muito importante falar aqui, até para que as mamães que estão aí, né? Eu tô falando isso porque eu também vesti esse casaquinho da culpa, peguei a carapuça e enfia lá embaixo, né? Mãe, para se culpar é uma... Vou te falar, né? A gente acha que nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu sempre falo isso. E aí tem o diagnóstico de criança com alergia alimentar, acho que essa culpa quadruplica, né? Mas é importante que eu fale aqui para vocês, mamães, que criança nenhuma tem reação alérgica a proteínas do leite materno, tá? Leite materno é totalmente biocompatível com a criança, não faz reação alérgica na criança, não faz. O que a criança pode ter é reação alérgica via leite materno por conta dos alimentos que a mãe come, não por conta do próprio leite, né? Do que ela produz como alimento para a criança. O que você produz como alimento para o seu filho é totalmente seguro. O que você tem que olhar é a sua dieta, né? O que a gente põe para dentro do corpo, aí a gente consegue controlar ainda bem, né? Mas a produção do seu leite é totalmente segura e ainda bem, né? A gente consegue fazer a dieta, na grande maioria dos casos, com segurança e manter esse aleitamento materno, que é o melhor para qualquer criança e principalmente para criança alérgica, porque o leite materno, né, cientificamente comprovado, é a única substância capaz de acelerar esse processo de cura. E na infância, né, os 4 alimentos mais ligados à alergia são leite, trigo, ovo e soja, nessa ordem, tá? Leite, gente, se bem que depende do sintoma, tá? Vai depender, aí se a gente pega IgE mediado, eu vou falar essa diferença aqui para vocês. IgE mediado muda um pouco essa ordem, para IgE não mediado pode mudar um pouco essa ordem, fazendo uma média aí nas reações alérgicas, porque a gente sabe que a gente tem mecanismos imunológicos diferentes, né? Tem crianças que reagem muito rapidamente em até 2 horas, que a reação alérgica é feita por anticorpos, que chamam imunoglobulina E, e a gente sabe que tem uma outra via de reação alérgica, que é uma via mediada por outras células de defesa, que tem reações mais tardias, que aí os exames não detectam, né? Que aí são outros, né? Estão ligados mais outros tipos, né? Outra ordem de alimentos. E tem um meio termo ali que pode ter a presença, né, de anticorpos e células, que são as reações mistas que a gente chama, né? Dermatite atópica, asma ligada à alergia. Tem a classe aí das eosinofílicas também, que são consideradas mistas, que são características aí, sintomas bem específicos, mais complicadinhos, né? Depois eu prometo que eu faço uma aula aqui para vocês sobre essas eosinofílicas, não é, né? Assim, aí o especialista realmente é o alergista, e não é qualquer alergista, é bem minuciosa essa questão, né? Na parte da nutrição a gente auxilia, mas é todo um tratamento em conjunto, sempre, né? Sempre. E para os adultos, gente, esses alimentos mais potencialmente alergênicos já mudam, olha que interessante. Né? Para o adulto já é aí o amendoim, a castanha, peixes e frutos do mar. O que a gente entende com isso? Que se a criança reage a leite, ovo, soja e trigo, são reações alérgicas que a criança tende a curar ainda na infância, né? A grande maioria se cura ainda na primeira infância. Já se a criança reage ao amendoim, a castanhas, a peixes e frutos do mar, pode ser uma reação alérgica que se arraste por um tempo maior ou pode ser até que a criança chegue à idade adulta ainda reagindo a estes alimentos, tá? Isso é importante dizer, porque a gente tem que nivelar a expectativa. É o que eu sempre falo aqui no tratamento das alergias alimentares. Quando a cura vai acontecer, né? Só Deus e o sistema imunológico da criança sabem exatamente aquele dia, a partir daquele dia,
o sistema de defesa ali já parou de reconhecer proteína de alimento como agressor, a criança vai comer e tolerar, não vai ter reação. Né? Lógico que dependendo dos sintomas ali que a criança apresenta, os estudos mostram uma média de idade, né? Para IgE mediado tende a ser mais tardio, não mediado tende a ser mais rápido, mas exatamente quando vai ser para aquela criança, nenhum profissional de saúde consegue exatamente prever. Tem a média que os estudos mostram. Se é média, gente, tem crianças que fogem da média. Então tem criança que vai se curar antes da média, mas vai ter criança também que pode se curar depois da média. E muita coisa do que acontece aí nesse processo, né, pode ter influência também, né? Esse diagnóstico, se foi feito de forma precoce, quando a criança começou os sintomas, ou se a criança arrastou ali às vezes meses, anos com aquelas reações, né? O quanto ela foi sensibilizando, o quanto ela foi sensibilizando até mesmo a outros alimentos, né? Por isso a introdução alimentar é tão importante que a gente fique assim, ó, de olho, né? Fazer tudo de forma mais correta, mais segura possível, né? Isso é muito importante. Eu tenho, por exemplo, no meu programa de acompanhamento online de crianças com alergia alimentar, crianças IgE não mediadas, né, que são sintomas tardios, com sintomas gastrointestinais ali, onde a média de cura, né, é entre 1 e 2 anos, dependendo de qual intestino é afetado, o grau ali de inflamação, de sensibilidade da criança, mas a grande maioria ali logo nos primeiros anos de vida. Mas a criança teve todo um processo tão complicado, né, de hiperestimulação, de passar mal, de medicamentos, de falta de diagnóstico precoce, falta de indicação de tratamento correto, não fazia dieta, estava o tempo inteiro em contato ali com o alimento, que isso pode ser que em alguns casos faça a criança arrastar um tempo maior, né, até adquirir a tolerância. Isso pode acontecer, então por isso é tão importante que vocês realmente, gente, busquem o melhor, busquem informação, busquem o tratamento correto, busquem amparo, busquem respeito em receber informação, né? Isso é muito, muito importante. Uma vez eu fui no consultório da pediatra, desesperada, já tinha tirado, né, tudo e mais um pouco da minha dieta, lendo rótulos, tudo que ela tinha falado, usando os meus conhecimentos prévios de nutricionista, e o meu filho não melhorava, minha vida continuava um caos, meu filho passando muito mal. E aí a gente foi para a fase da introdução alimentar, e aí a orientação que eu tive foi o seguinte: introduz uma fruta de manhã e outra à tarde. Aí no outro dia você introduz essa fruta, uma outra diferente, e essa outra fruta. E essa fruta no outro dia vai fazendo essa mescla. Aí eu questionei, falei assim, mas doutora, eu tenho conversado, né, com outras mães, tenho lido muito estudo científico na internet, muitos artigos, inclusive em inglês, né, artigos americanos, da Sociedade Americana de Alergia, da Sociedade Europeia. Eu tenho visto que a criança também pode reagir a frutas. E como que eu, né, como meu filho é alérgico, ele geralmente dá sintoma em 2 dias, como é que eu vou introduzir uma fruta de manhã, outra tarde, no outro dia outra fruta, e se ele reagir? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Gente, ela deu um grito, mas deu um grito comigo e falou assim: para de ler coisa na internet. Eu tô te falando que isso aí é raríssimo acontecer, não vai acontecer. Faz do jeito que eu tô te falando, que é o jeito que dá certo. Desse jeito. Poderia até ser, ela poderia estar coberta de razão, né? Mas o mínimo que eu acho que o profissional de saúde, qualquer profissional, né, gente? Vamos combinar. Mas o profissional de saúde, muito mais, porque você está lidando ali com outras pessoas no estado mais frágil dela, né? Tratar com doença não é fácil, tratar com uma fragilidade dos nossos filhos ainda, né? Você tem que ter muito mais respeito, acolhimento. E eu estava lambendo o chão, eu estava devastada, né? Sonhei com a maternidade, queria o meu filho lindo, maravilhoso nos braços, e estava um desastre, estava um caos a nossa vida. E eu tomei esse grito, assim. Gente, na hora, sabe quando a gente congela, assim? Eu fiquei sem ação, de verdade. Eu fiquei sem ação e eu fiquei pensando muito naquilo. Lógico, depois eu saí de raiva e de, sei lá, de tanta coisa, de estresse, de medo, de dor, de nervosismo, disparei a chorar. E eu falei assim, nossa, se algum dia, por acaso, eu fiz isso com alguém, em algum momento da minha vida profissional,
né? Que arrependimento, peço perdão, e todos os dias, isso que aconteceu aqui comigo vai me fazer sempre tentar ser uma profissional melhor, mais acolhedora, que escuta, que entende e que pode estar coberta de razão. Eu posso estar coberta de razão, mas o que a família fala, o que a mãe fala, a gente tem que ter um mínimo de respeito de escutar e respeito para responder, respeito para orientar. Até porque ninguém é perfeito, até porque cada criança reage de um jeito, até porque as coisas na medicina mudam, né? Os estudos estão o tempo inteiro aí mostrando pra gente uma coisa que era uma super verdade ano passado, já não é tão verdade esse ano. As coisas mudam, os estudos estão aí, a coisa se recicla e as coisas vão sendo descobertas, ainda bem, né? A gente hoje, o tratamento da alergia alimentar é dieta. Não tem outro tratamento convencional. Tem alguns tratamentos coadjuvantes que podem ser feitos dependendo do alérgico, mas tem risco, é oneroso, demanda um tempo danado, né? Que é a questão da imunoterapia. Então é bem específico, não é para todo mundo. Mas o tratamento é dieta, mas quem sabe daqui a alguns anos a ciência está tão evoluindo aí, né? A passos largos, ainda bem, vai ter um remédio que a criança tome e o sistema imunológico pare de reagir, né? Até lá, a gente precisa saber fazer a dieta, porque o tratamento da alergia alimentar, ela é muito diferente do tratamento de várias outras doenças, onde você faz um exame e tem um diagnóstico, né? A alergia não é assim, o exame pode auxiliar o médico, mas se o médico não tiver competência, entendimento sobre alergia, alimentos, paciência e discernimento, de escutar a história clínica, orientar o teste realmente que deve ser feito para fechamento do diagnóstico, né? Que é o TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro. Ele vai juntar todo esse compilado para fechar o diagnóstico. Né? Não é um mero exame que vai dizer, até porque o exame pode dar negativo e a criança pode ser a PLV, porque ela produz células, não produz anticorpo, e o que aparece no exame é só o anticorpo. É só uma classe de alérgicos que vai ter esse privilégio, vou falar, é privilégio mesmo de ter um exame que pode auxiliar o médico. Porque para a classe das crianças que fazem reação alérgica por célula, que era o caso do meu filho, não tem exame para auxiliar. A gente tem que ter muito discernimento, né? O médico tem que ter muito discernimento ali, o nutricionista vai acompanhando, auxiliando, para saber pela dieta, fazendo testes na dieta da mãe ou na dieta da criança, para ver se a criança está reagindo a mais de um alimento, qual alimento, né? Não tem exame para auxiliar. E isso é completamente fora do normal das outras doenças, que você tem um exame que diagnostica, pode até ter uma dieta ali, né? Como muitas doenças têm para auxiliar, mas tem um remédio para ajudar. Na alergia não tem. Né? O tratamento da alergia, para tratar a alergia não tem remédio. Tem remédios para auxiliar nos sintomas que aparecem. Né? Muitas vezes, dependendo do sintoma, tem remédio para melhorar um pouquinho, né, aquele sintoma, para tirar a dor, para dar um pouquinho mais de conforto para a criança naquele momento que a reação alérgica vem e que é desconfortável, dependendo da reação traz dor mesmo, tira a qualidade de vida, né? E a gente tem que lembrar que a cada vez que a gente usa medicamentos caríssimos, né, gente, caríssimos, medicamento tem efeito colateral, né? E muitos pesados aí para crianças muito novinhas. Então isso é muito importante, né? Que a família entenda como fazer o correto tratamento, é dieta. Eu recebo aqui um monte de dúvidas, né? De várias famílias aqui pelo direct, das minhas redes sociais todas, e muita mãe falando assim, mas eu dou a comida, dou o leite, por exemplo, que eu sei que ele reage, mas aí depois eu vou lá e dou um antialérgico. Não é assim, gente, que funciona, porque pode acontecer do antialérgico não segurar a reação alérgica e a criança fazer uma reação alérgica gravíssima e pode ser até fatal, tá? Não é garantia que mesmo corticoides, antialérgicos e adrenalina segurem uma reação alérgica, não é garantia. Cuidado com isso, muito cuidado. Eu já vi muito alérgico fazendo isso, tá? Alérgicos a camarão, a peixes, frutos do mar, vai lá, come o alimento e mete um remédio ali, achando que tá tudo bem, e às vezes não tá. Não, como que é a palavra, gente? Não subestimem, nunca subestimem o sistema imunológico, nunca. Eu tive uma reação anafilática uma vez, né, já
Quem me acompanha aqui já sabe, foi com remédio, medicamento, fechamento de glote e tudo mais. E eu, né, na época, isso foi há anos atrás, mas, nossa, meu Deus, acho que mais de 15 anos atrás. E aí, eu realmente não sabia, nem trabalhava com isso. Já era formada em nutrição, mas não trabalhava com alergia alimentar, né, não sabia o básico ali sobre alergia. E eu tive aquela reação, corri para o hospital, né, como eu deveria fazer mesmo e tudo, só que o hospital não me atendeu de emergência. Olha, escutem essa, mamães que têm crianças aí que são IgE mediadas, hein? Comecei a me encher inteira, urticária no corpo inteiro, eu virei um balão, eu fiquei desfigurada, a minha garganta começou a fechar, eu comecei a ter problema para respirar, fiquei tontinha. Corri, né, eu estava no trabalho, correram comigo para o hospital, chegou lá, a técnica de enfermagem mediu minha oxigenação, falou que estava ok e me deu uma pulseirinha verde que não era emergência não. Fiquei eu lá esperando, não sei quanto tempo na emergência de uma segunda-feira de um hospital, mais de uma hora, eu não aguentava mais de tanto desconforto. E olha que loucura, gente, a minha amiga saiu para ir numa farmácia comprar um antialérgico para me dar, porque eu estava dentro do hospital e não fui atendida, com uma eminência gravíssima dessa, né? Eu teria que ter ido para a emergência, tinha que ter tido, né, a aplicação de medicamento ali, e eu tinha que ter ficado em observação, porque olha como acontece, o sistema imunológico acontece. Ele poderia ter tido essa primeira reação, e mesmo que eu não tivesse contato com uma maior quantidade né, no meu caso foi medicamento, mas isso serve para alimento, né, da substância que causa alergia, mesmo que eu não tivesse tido mais contato, de repente o sistema imunológico pode vir com uma avalanche de reação. A minha glote podia fechar de uma vez, mesmo depois de aplicação do remédio, mesmo ficando em observação. Então a criança que tem a reação anafilática, ela tem que ficar um tempo em observação, porque essa reação pode voltar. Olha a gravidade disso. Né? Então, muitas vezes, né, não confiem. O medicamento, o médico vai analisar, quando for o caso, dependendo do sintoma, ele pode medicar, mas é paliativo, tá? É para melhorar sintoma, não é para fazer tratamento. E não adianta, se você não tirar a causa, o tempo inteiro a criança vai ficar ali fazendo reação e não vai melhorar. E você acaba com o organismo da criança, né? Com essa bomba de medicamentos fortíssimos o tempo inteiro. Então, cuidado com isso. Tá? É um alerta que eu sempre faço aqui para as mamães. Eu queria passar para você só a ordem, gente, né? Falei aqui dos alimentos que mais causam alergia. E a diferença, por exemplo, isso foi um estudo que foi feito na Europa, da ordem dos alimentos que mais causam alergia quando se mede, né, a IgE no sangue. E depois fazendo TPO, que é o teste de provocação oral, que é tirar o alimento, melhora o sintoma, volta o alimento para ver se a criança, né, ou a pessoa vai voltar a fazer os sintomas ingerindo aquele alimento ou no contato ali com aquele alimento. Então, quando eles fizeram um estudo avaliando presença de IgE sérica, né, então a presença daquele anticorpo que está ligado à reação alérgica a alimentos, que mede ali no exame de sangue mesmo, a ordem dos alimentos mais alergênicos foram leite, trigo, ovo, peixes, frutos do mar, castanha e amendoim. Já quando foi feito o TPO, que é realmente o teste que fecha o diagnóstico para as alergias alimentares, a ordem foi outra. Foi leite, castanha, soja, ovo, amendoim, trigo, peixes e frutos do mar. Isso foi lá na Europa, tá? Foi nessa ordem, olha como muda. Por quê? Expliquei aqui para vocês o que vai fechar realmente o diagnóstico. TPO, teste de provocação oral, exame auxilia. Tem criança que tem IgE positiva para um alimento ou até para uma proteína específica do alimento, né? Porque pela IgE sérica dá para medir, por exemplo, leite, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro, e caseína, dá para medir, ovo mucoide e ovo mucina, dá para medir, porque dependendo também da alergia ali, do nível de IgE a cada proteína, tende a ser uma alergia mais severa, que se arrasta mais tempo, ou tende a ser uma alergia um pouco mais leve, que tem chance de se curar antes, tá? Do leite, por exemplo, se a criança tem a IgE aumentada para alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina, tende a ser um tipo de alergia que tende a curar mais rápido, e se é para caseína, tende a ser um pouquinho mais arrastado, tá? Então, tem criança que tem IgE positiva, acima de 0,10 ou 0,35, dependendo do laboratório, né, para o alimento ou para a proteína do alimento, mas come o alimento e não tem nada. Não tem nada. A criança é alérgica? Não.
A criança é sensibilizada, ela tem um anticorpo, ela produz um anticorpo específico para aquele alimento, mas no contato com a proteína, esse anticorpo não reage, não faz guerra, tá? Isso pode acontecer. É muito raro, eu tenho um caso que, né, conversando com a mãe, nem o alergista que acompanha o caso, também falou, é realmente fora da curva. Tem uma criança que tem o contato, né, já teve o contato antes repetidas vezes com o alimento, fazia placa vermelha, que é bem característico da presença do anticorpo, com o leite, quando vai medir dá abaixo de 0,10. Isso pode acontecer, é bastante raro. Eu tenho um caso, né, e é o que eu estou falando, né, não sou eu que diagnostico isso, o alergista diagnosticou a PLV e não tem o exame positivo e faz placa vermelha. Então o exame só auxilia, entenderam? Isso é importante, tá? E olha a diferença da ordem dos alimentos quando a criança faz a via de produção de anticorpos e a ordem dos alimentos quando a criança faz a via de produção de células. É diferente. Agora, é interessante levantar aqui para vocês também outros alimentos, gente, que estão mais ligados aí à alergia, que não são esses os mais potenciais alergênicos, mas, por exemplo, no grupo das frutas, né, que é muito louco, eu ainda acho muito louco, né, fruta, uma coisa tão natural, poder causar alergia, sim, tem proteína ali, dependendo da criança, pode causar. Toda criança PLV vai ter reação à fruta? Não, gente, não. Mas tem algumas que podem apresentar, o meu filho apresentou, né? Uma das frutas, até porque é uma das mais consumidas aqui no Brasil, né? Apesar de kiwi e morango sempre estarem mais destacadas como frutas mais alergênicas, como aqui no Brasil a gente consome muito mais banana, né, do que kiwi e morango, aqui no Brasil, pelas famílias aí que eu acompanho, né, eu vejo muito mais reação à banana do que ao próprio kiwi e o morango, porque às vezes nem é costume da família, acaba nem introduzindo, e a bananinha tá sempre ali, né, uma frutinha delícia, boa, fácil de transportar, fácil de amassar e dar para o bebê ali no inicinho, bem docinha, né, a gente adquire banana aí fácil, acredito que em todas as regiões do Brasil, e tem se destacado uma fruta com grande potencial alergênico. Ela, inclusive, pode fazer reatividade cruzada com látex, tá? Abacate, o mamão também, o pimentão, a mandioca fazem reatividade cruzada com látex. Então, cuidado aí, as famílias que têm genética para reação a látex, tá? Ou se por acaso lá, quando a criança tem contato com aquela luva do médico, né, na vacina, põe a mão ali na criança, a criança fica vermelha, tem reação ao látex, pode-se investigar essa reatividade cruzada. O que é reatividade cruzada? É importante falar. Né? São proteínas que são parecidas, a cadeia proteica é parecida, então a ordem dos aminoácidos, o tipo de ligação peptídica ali é parecida e as células de defesa, por reagirem a um alimento, podem entender que aquele outro alimento, por mais que seja diferente, né, mas tem um pedacinho parecido, ele já manda bronca e já faz reação alérgica também. Isso chama reatividade cruzada, tá? Porque a proteína é muito parecida, como ele reage a um, ele acaba reagindo ao outro. E tem essa reatividade cruzada entre látex, fruta. E tem também como pólen fruta, é mais comum na Europa, mas pode acontecer aqui também. Aqui é mais comum a látex fruta, tá? Mas não é só fruta também, né? Como eu falei, tem o pimentão, tem a mandioca. Tinha até anotado uns outros alimentos aqui, deixa eu ver. Muita coisa para seguir de cabeça, gente. Eu sempre anoto, eu sou a pessoa da anotação. Tem os meus achei aqui, ó. Que é o látex fruta. Depende, inclusive, do estudo que foi feito. Né? Tem um estudo de 95 do Lata et al., abacate, banana, castanha e melão, ligado a essa síndrome látex fruta. E o Blanco et al., de 94, abacate, castanha, banana, kiwi e papaya, tá? E aí tem um outro estudo que mostra kiwi, banana, abacate, maracujá, pêssego, tomate, avelã, batata branca, mandioca e pimentão. Nessa síndrome látex fruta, né? Já dei aula aqui também para vocês de reatividade cruzada, tem entre vários grupos alimentares aí, né? Mas falando aí das frutas com maior potencial alergênico também. E quero falar aqui para vocês a respeito dos corantes, dos aditivos, né? Os que estão mais ligados aí à reação alérgica. Por incrível que pareça, gente, é aquilo que eu falei aqui no início. Mais a gente acha que as crianças reagem a corante do que realmente elas reagem. Tá? Tem um estudo aqui que mostra, por exemplo, aqui, ó, reação a diversos aditivos alimentares, né, que são raras, abaixo de 1%, e os aditivos mais implicados nas reações são sulfito,
glutamato, a tartazina, que é um corante, né, é um amarelinho, e o vermelho carmim. São os corantes aí e conservantes que estão mais ligados a reações alérgicas também, mas é bem menos do que o que se acha que é. É cerca de 1% só das crianças que realmente reagem de forma alérgica a esses corantes, tá? E muito, como é que a gente vai saber? Quando, por exemplo, assim, a criança não reage ao alimento in natura e quando come aquele alimento que é industrializado, opa, reage. Está reagindo ao alimento aqui industrializado. Então já levanta uma suspeita que pode ser a um corante, a um conservante, um estabilizante ali, e não ao alimento em si, tá? Por isso é tão importante realmente um profissional que entenda de alergia, um alergista, um gastropediatra para fazer esse diagnóstico. Lembra que eu falei que no início da aula das reações adversas? Nem tudo é alergia a alimento. Existe reação, por exemplo, de uma dificuldade de digestão. Pensa numa feijoada aí comigo, né? Aquele empachamento, aquela má digestão, feijoada é pesada, é gordurosa, né? Então tem mães que ficam aqui no meu programa, ai, reagiu ao abacate, deu uma diarreia. Eu falei, gente, qual foi a quantidade? Né? O abacate, ele tem muita gordura saturada, né? É uma gordura boa, mas é gordura, então dependendo ali do intestino da criança, principalmente se ela tem um intestino mais sensível, já agredido pela alergia, ela pode não conseguir fazer bem essa digestão. Outra classe de alimento, né, o coco também é a mesma coisa, também é muito gorduroso, e aí tem aquela classe ali também das leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, que é uma beleza para produzir gases, fermentação bacteriana. Ai, Ju reagiu ao feijão, reagiu, eu falei, ó, faz isso. Dou as dicas, né? Faz assim, faz assado, faz isso, para a gente tentar tirar os fitatos e as substâncias que causam essa fermentação bacteriana. Ah, não, assim deu certo. Opa, beleza. Então, ótimo. Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento também, né? Brócolis, repolho, couve-flor, são alimentos também que têm uma maior produção de gases. Muitas mamães que ficam apavoradas aí quando dão umas pintinhas em volta da boca, gente. Aquilo até às vezes dá baba da criança, né? Quando está nascendo dente, baba muito. A saliva tem enzima digestiva, tem amilase, tá? E aí, em contato com essa pele, que às vezes é muito sensível, principalmente até criança que tem dermatite atópica, que é uma pele ainda mais sensível do que o normal, o próprio contato às vezes com a saliva pode dar essas bolinhas ali, aquela dermatite oral bem localizada. Ai, Ju, reagiu, agora ele já é mediado. Calma, calma. Olha lá com o médico, analisa, isso pode ser isso, conversa lá, pede para ele analisar. E a grande maioria das vezes é só um contato ali mesmo com o ácido da saliva ou um ácido do alimento, de uma fruta, por exemplo, um tomate, né, que é mais ácido, esse ácido aqui dá uma reação de dermatite em volta da boquinha. A gente tem que ter muito cuidado e eu como mãe de alérgico, né, eu vivo os dois lados, eu super entendo. A gente vira uma bomba relógio, né, gente, prestes a explodir. Tudo é alergia, né? A criança espirra, ai, reação alérgica. A criança solta um punzinho, ai, cheio de gases, está fazendo reação. Calma, tem que ter um pouquinho de discernimento, conhecimento, acompanhamento, tirar as dúvidas, né, gente? Isso é tão importante, porque eu vejo aí famílias abandonadas. Agora tudo bem, a gente está numa situação especial de pandemia, está ainda mais complicado, né? Tô ali, assim, firme e forte com as minhas alunas, tentando dar o máximo de apoio nesse tempo. Muitos consultórios médicos fechados, a impossibilidade de levar, né, ao hospital, então não é hora de ficar fazendo testes, cuidado com isso, tá, mamães? Vai na segurança, né, principalmente nesse momento que a gente está agora, a gente tem que ter muito conhecimento, muita informação para fazer o tratamento mais certinho possível para que a criança não entre em reação e não entre em risco. Né? A gente está no momento de ficar em casa, todo mundo quietinho, esperando, se Deus quiser, isso passar, com a criança saudável em casa, bem nutrida, né? As mamães também bem nutridas, isso é importantíssimo, tá? A Sheila perguntou aqui, alergia ao trigo seria ao glúten? Ah, legal, Sheila. Sheila participa da minha comunidade do Facebook. Sheila, vamos lá, são coisas diferentes. Podem ter as duas coisas, tá? Tem alergia ao trigo, à proteína do trigo, porque o trigo tem a rede proteica do glúten. Glúten, gente, é uma rede proteica. Que confere ali ao trigo, né, quando ele faz massa, aquela elasticidade na massa. Só que o glúten, que é essa rede proteica, não está só no trigo. Está no trigo,
na cevada, no centeio, no triticale e em algumas aveias, tá? Dependendo aí do grão, como foi feito aquele grão, já tem aveia com glúten agora. Então, tem algumas com e algumas sem. Então, tem em todos esses alimentos. Então, se a criança reage a todos esses alimentos, maior chance que ela reaja de forma alérgica ao glúten. Se a criança reage só ao trigo, não reage, por exemplo, à aveia com glúten, ela reage a outras proteínas do trigo, tá? Porque tem outras proteínas ali também, não só as proteínas que formam o glúten. Então é diferente. E fora isso, a gente tem também, que sempre dá uma confusãozinha, né, gente? Tem uma intolerância não celíaca ao glúten também, né? E a doença celíaca, que aí é uma doença autoimune, referente ao glúten, né? E aí é grave também, bastante grave, mas é um outro mecanismo, não é um mecanismo de alergia, é um mecanismo autoimune. Não vou entrar, não, porque senão dá uma aula, não posso entrar nisso agora não. Mas depois digitem aí no Google para vocês verem, tá? Mas a diferença básica vai ser essa. Se a criança reagir só ao trigo e não reagir, por exemplo, ao pão de centeio ou ao mingau de aveia, né? Ela reage a outras proteínas do trigo. Agora, se ela reage ao trigo, reage ao centeio, reage ao triticale. Triticale, gente, é um cerealzinho também, que muitas vezes tem em pães integrais, tá? Tem que ter cuidado com isso. Ou em aveia que tem glúten, aí a criança reage ao glúten, tá? Pode ter as duas coisas. Pode ter as duas coisas. Então é isso, tá, Sheila? Ficou claro, Sheila? Depois coloca aqui pra mim se ficou bem explicadinho. É isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. A Tati falando aqui que sente que o filho dela reage ao amendoim quando amamenta. Pode acontecer. Vamos lá. Estou procurando aqui as perguntas de vocês. Se é possível um bebê APLV se adaptar melhor a uma fórmula extensamente hidrolisada do que a Neocate? Até pode, mas não foi por causa de reação alérgica, né? Porque, por exemplo, o Neocate não tem proteína do leite de vaca. Se a criança é só APLV, né? No Neocate não faz reação alérgica, mas tem outras questões ali na fórmula de Neocate que algumas crianças não se sentem bem, mas não é alergia. Lembra da questão da intolerância, reações adversas, né, que eu falei aqui? É mais ou menos isso, não é bem isso, mas é mais ou menos isso que acontece, tá? No Neocate. Tem outras proteínas ali, porque eu tenho um paciente que reagiu de forma alérgica, mas não é proteína do leite de vaca, porque tem resíduo de proteína de um tipo de óleo que eles utilizam ali. Tem a questão da fórmula ser muito fina, criança com doença do refluxo pode até piorar, então pode ter sido isso. Tá? Não pela proteína. Pela proteína não, porque no Neocate não tem proteína do leite de vaca. São aminoácidos sintéticos. E pode ser, né? Aí tem que entender, gente. Porque tem outra coisa, a gente tem hora, culpando a fórmula, só olhando a fórmula, né? Por isso é importante entender todo o processo, escutar a família, entender como foi o dia a dia, entender o que mais que aconteceu ali, porque a gente não pode fechar a viseira e achar que é só a fórmula. Então, como que essa fórmula foi dada? Quais outras coisas estão acontecendo aí na vida da criança? Quais outras coisas a criança está tomando? A mãe está tomando? O que está acontecendo? Entendeu? Porque às vezes a reação não está vindo pela fórmula. Estava lá no momento do Neocate, a criança às vezes até teve uma reação alérgica, a proteína do leite de vaca, mas não a proteína do leite de vaca que estava na fórmula. A proteína pode ter vindo de um outro jeito ali para a criança, tá? Isso é importante. A Carol falando aqui, parar com a diarreia e começar a ter o intestino preso, de não conseguir fazer cocô. É sinal de que a alergia melhorou? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí é que tá, Carol, se a criança tem aleitamento materno exclusivo, por incrível que pareça, né, tem uns estudos mostrando aí que a criança pode ficar até 7 dias sem evacuar, desde que seria normal, né, em aleitamento materno exclusivo, desde que quando a criança evacue, ela evacue normal, consistência normal, cheirinho normal ali de cocô de leite, né, que é suave, delícia.
né? Quando entra alimento sólido, carne principalmente, a gente vê que é cocôzinho com cheiro forte, né? Ou quando a criança está em sintoma de inflamação do intestino, que vem aquele cocô com cheiro de podre mesmo. Meu filho teve algumas vezes. Então, Carol, você tem aleitamento materno até 7 dias, desde que quando seu filho evacue, evacue tranquilamente, sem dor, a consistência, o cheirinho, a coloração ali das fezes, tá ok, né? Mas se não é isso que está acontecendo, se da diarreia realmente constipou, né? Até porque constipação também pode ser reação alérgica, né? Sintoma de reação alérgica em algumas crianças, aí tem que fazer uma avaliação melhor aí, né? Principalmente com a pediatra da criança. A Bárbara falando aqui, ó, bebê estabilizado, completou 6 meses, gastro liberou introdução. Parei por conta das frutas, fiz errado, agora reagiu com sintomas gastrointestinais e entrou com fruta. Dei essa aula essa semana, hein? Deixa eu ver, tem mais perguntinhas aqui, gente, peraí. Percebi o meu bebê estes dias com a boquinha de bolinhas vermelhas, mas tem babado também. Então, Maria Letícia, se for só aqui, gente, pode ter certeza, tá? Que é uma dermatite atópicazinha e, lógico, o médico tem que avaliar, tá? Tô diagnosticando nada aqui não. Mas muito provavelmente seja uma irritaçãozinha, só uma dermatite atópica. Porque se fosse uma urticária, uma dermatite mesmo, tá? Teria mais partes do corpo. Se é bem aqui, bem onde escorre a babinha, né? Muito possivelmente é só porque a pele é muito sensível mesmo e tinha um ácido ali, ou da baba, ou da fruta, ou do alimento, tá? Isso pode acontecer. Beleza, a Sheila entendeu, maravilha, Sheila, tá? É o teste que tem que fazer mesmo, né? Quando a criança estabilizar, testa a aveia sem glúten, com glúten, por exemplo, que aí você vai ter o discernimento se é glúten ou se é trigo. O que mais aqui? Gente, estamos chegando ao final de mais uma live, então amanhã tem mais, tá? Amanhã, às 11 horas, colhem aqui comigo. Vou continuar falando sobre alimentos, introdução alimentar, alimentos sólidos, reações alérgicas, reações adversas. Vem comigo.